Capítulo 648.1 Da pessoa que rap tinha sido quase impossível realizar o plano final na segunda epoch. Havia muitas razões para isso, como o declínio dos Ardes, a dissolução da Assembleia de Sábios e a crescente desarmonia entre os humanos. No entanto, a razão mais significativa ainda era a força do executor. Os adoradores do Salvador estavam em seu estado mais forte naquela época. Muitos pensavam que a noção de enfraquecer simultaneamente a Deus a Mãe e o Salvador era tão ambicioso que era ridículo. Então Carole Ascart nasceu. Carole Ascart foi um herói nascido em meio à adversidade. Ela foi abençoada com traços que a tornaram uma boa líder, forte, candida, pragmática, decisiva e gentil. Acima de tudo, ela era extremamente talentosa. Ela era tão forte que ela era um entalhe acima de outras potências que viviam na mesma era que ela. Ela coletou muitas relíquias com sua própria força, conquistou o estado das testemunhas sozinho, e eventualmente contraiu com 5 dos deuses antigos mais fortes. As suas façanhas fizeram-lhe uma lenda, mesmo ao olhar para a longa história do clã reitor. A alegação de invencibilidade de Carole não era um gabarito, mas um fato. Essa foi a razão pela qual ela ousou escolher esta estrada difícil, e a situação atual mostrou que ela tinha sucesso. Enquanto o Titã Fien estava comprando tempo, a esfera negra girava, e de seu núcleo interno, começou a explodir em chamas como o sol da manhã. Esta era a autoridade que ela tinha roubado do Salvador nos últimos 1000 anos, e era agora sua arma mais forte. O sol nascente emitiu um brilho brilhante como se fosse o centro do mundo. Sob o sol, Carole levantou sua mão e focou sua atenção no controle do poder do Deus Criador antigo. Ela não possuía nem o favor de Sia nem a rara capacidade de controlar as pedras da coroa, mas empurrando seus limites, ela foi capaz de empurrar-se para um nível comparável ao Salvador e à Deusa Mãe. Seu sucesso mostrou que era possível que os mortais lutassem contra os deuses. Isso moveu o coração de Roel. Carole, vamos parar aqui. Vendo o poderoso mas volátil poder, Roel dissuadiu Carole de continuar a batalha, mas este último o ignorou. Ele passou um momento em pensamento antes de continuar. Eu não sei como você fez isso, mas isso não é um poder que um humano pode suportar. Carole estava coberta de feridas das violentas pulsações de mana, e o sangue estava fluindo de suas mandíbulas. O Roel sentiu-se com dores ao olhar para ele. Ele entendeu a força do Salvador mais do que qualquer outra pessoa no mundo, e foi por isso que ele entendeu o preço que tinha que ser pago por ele. A única coisa que ele poderia fazer era fazer a paz agora, mas Carole se recusou obstinamente a desistir. Ela olhou para ele com alunos que se alargaram e depois contraíram. Ela estava à beira de desmaiar, mas seus olhos melancólicos pareciam estar olhando para outra coisa. Ela sabia que tinha que pagar um preço pesado por este esforço, mas ela se recusou a admitir a derrota. Você está certo, mas não é assim que nosso clã é? Procuramos fazer o impossível, mesmo que ele só trará destruição sobre nós no final. Os seres humanos normais não podem resistir, mas quem mais fará isso senão nós? Eu não admito a derrota, seja para mim ou para ele. Tosse. Embora ela estivesse sangrando e sua consciência estivesse desaparecendo, Carole olhou para Roel com olhos inabaláveis. Ela recusou-se a recuar. Roel caiu em silêncio diante de sua determinação. Na sua tenacidade viu um guerreiro orgulhoso que encarnou a esperança de uma geração. Ele estava confiante de que estava tomando a decisão certa aqui, e ele não concordou com suas ações. Mas como ele poderia facilmente dissuadi-la quando o plano final foi construído sobre o trabalho duro, a ingenuidade e os sacrifícios de muitas gerações? Foi arrogância inacreditável até pensar que era possível fazê-lo. A Carole tinha crescido. Ela tinha vivido em uma era de 1000 anos atrás, então sua inteligência era para ser ultrapassada. Para aqueles da era atual, ela sentiu-se como uma anciã que se recusou a abrir os olhos para a realidade, mas isso foi apenas porque eles nunca tinham sido através do que ela tinha. Tudo o que ela tinha querido desapareceu ao longo dos anos. A única coisa que a ajudou nos últimos 1000 anos foi a sua determinação em cumprir a sua missão. Foi por isso que ela teimosamente se recusou a ceder. Ela simplesmente não poderia fazê-lo. Roel sabia que não tinha sentido dizer mais nada. A única maneira de resolver este conflito foi derrotá-la.
Uma inundação de luz sagrada surgiu de seu corpo, enquanto ele levantou sua cabeça e olhou para Caroline com um olhar respeitoso e solene. Sob o sol, Caroline sentiu as emoções em seus olhos, e parecia ressoar com ela enquanto seus olhos turbidos recuperaram um pouco de clareza. Eu compreendo. Por favor, mexe-te, Caroline. Muito bem. Com um sorriso despreocupado, Caroline acenou seu braço, e o sol desceu sobre a inundação da luz sagrada, levantando um impacto de terra-tratamento. Este foi um confronto entre dois poderes finais da Era Antiga, bem como uma batalha entre dois heróis do clã Kingmaker que se encontravam em diferentes pontos da história. Até mesmo seus antigos deuses foram ofuscados por sua proeza e foram forçados a recuar. O pássaro brilhante no céu desesperadamente voou tão alto quanto poderia. A rainha bruxa conjurou o feitiço defensivo mais forte em seu arsenal. A deusa primordial Terra mergulhou no subsolo. O soberano Anã levantou um escudo maciço que estava em torno do tamanho de uma praça da cidade. Grandar e Spansderk foram forçados a parar sua batalha e tomar cobertura. E Davi agarrou Alicia e voou o mais longe possível, ansiosamente seguido pelo soberano de Siren, que estava lamentando em agonia de ter sua alma chocada, mas não ousando abrandar. Você deve estar brincando comigo. Se é aquele homem ou Caroline, o que há de errado com eles? O soberano de Siren clamou mal. Enquanto isso, os dois tipos diferentes de luz espiteram para o domínio no centro do campo de batalha. A luz do sol e a luz santa se derramaram um ao outro, abrangendo uma área de mais de 10.000 metros no céu. Estas duas imensas energias que aproveitaram o poder de destruir qualquer coisa que se devorasse, e eventualmente culminou em uma explosão devastadora. O mundo instantaneamente foi completamente branco, como a onda de choque devorou tudo. A batalha entre as duas gerações do Rei Clãs finalmente chegou ao fim. Os velhos também podem gostar de romance? Intimamente apareceu Zoom. Esta foi uma questão controversa no mundo anterior de Roel, mas foi considerada perfeitamente normal no continente Cia. A maioria dos transcendentes só entrou em um relacionamento quando eram considerados de meia-idade ou idosos pelos padrões dos mortais normais. Os transcendentes tendem a se concentrar em desenvolver seus poderes transcendentes quando eram mais jovens, como foi quando seus poderes cresceram mais rápido. Na verdade, um censo mostrou que a idade média de casais transcendentes tinha 40 anos. Antônio pensou que ele ainda estava um pouco uma juventude, desde a idade era relativa e ele não era metade da idade de seu professor de 1000 anos. No entanto, a maioria das pessoas ainda pensaria que ele era muito velho para seu professor por uma razão simples, sua aparência. Cutie justiça foi um adágio que poderia ser aplicado em todo o mundo. Não importa quão grandes as diferenças entre o casal eram, se era uma diferença de idade ou até mesmo raças diferentes, a maioria das pessoas poderia aceitá-lo enquanto fosse visualmente aceitável. Antônio parecia muito mais velho do que Astrid, que aqueles que não sabiam melhor teria se perguntado se ele era seu avô. Isso levantou um dilema em sua mente: devo manter os pedaços finais da minha dignidade, ou devo reverter a minha aparência com um feitiço? Enquanto isso, Astrid olhou solenemente para a juventude na frente dela e perguntou: Você pediu-nos para levá-lo para onde Caroline está? Tens a certeza disso? Sim. Consegue localizá-la? Não consigo identificar a localização dela, mas tenho algumas pistas. Astrid suavemente acenava sua mão, e várias silhuetas manifestavam-se de um feixe de luz perto dela. Um deles mostrou uma mulher de cabelos negros, de olhos dourados, surgindo de um nevoeiro. É ela. Paul estava tão animado para ver Caroline que ele instintivamente caminhou para ela. Astrid levantou sua palma para detê-lo antes de explicar: Eu não sei onde está Caroline, mas eu sei o que ela está procurando. Meus sonhos refletem o passado, então é provável que eles já tenham começado a lutar. Fighting? Com quem? Com o meu descendente, Roel Ascart, e a jovem falta da facção da deusa mãe. Grande irmão Roel? Paul ficou chocado ao ouvir isso. Astrid, tremendamente aborrecida como ela, respondeu: Indeed. É por isso que nos apressamos para ir buscá-lo. Mas, e tens a certeza? A tua aparência vai agitá-la. Ela está em uma condição anormal. Não poderemos garantir sua segurança se ela o atacar.
Sim, tenho certeza. Gostava de estar ao lado dela, não importa o que aconteça. Essa é a promessa que eu fiz a ela, bem como a razão pela qual eu escapei do palácio. Eu vejo. Está bem. Astrid olhou para Paulo com uma expressão complicada antes de se voltar para Antônio. Antônio rapidamente partiu de seu casco, levantou sua equipe, e reuniu sua mana. O espaço ao seu redor logo começou a ondulação. Ele era conhecido por seus feitiços espaciais desde seu tempo na Assembleia de Sábios Twiligit. Não foi fácil para teletransportar uma distância tão grande, mas não foi definitivamente um feito impossível para ele. Mais importante, ele tinha um guia com ele. Astrid colocou sua mão no ombro de Antônio, e ela começou brilhando com uma luz iridescente. Através da orientação de seus espíritos de sonho, eles foram capazes de descobrir a direção áspera para o feitiço espacial. Antônio, vamos definir o destino mais longe do campo de batalha. Nossa segurança deve ter precedência, Astrid instruiu como ela olhou para Paul. O Antônio acenava. Ele seguramente derrubou seu peito como ele disse, não tenho certeza, professor. Não haverá problemas. Eles tinham apenas teletransportado para o meio das tropas inimigas antes porque eles tinham sido em uma corrida para resgatar Paul, mas foi diferente desta vez. Se era Caroline Ascart, o lendário matriarca da casa Ascart de 1000 anos atrás, ou o atual Roel Ascart, eles eram ambos transcendentes incrivelmente poderosos. Antônio não desejava ser apanhado em sua luta, então ele colocou seu destino longe do campo de batalha. Não havia melhor proteção contra esses dois monstros do que a distância. Mesmo que esses dois monstros rasgassem o céu, os três ainda deveriam estar seguros se estivessem a dezenas de quilômetros de distância. Com tais pensamentos em mente, Antônio acenou sua equipe, e uma fenda espacial lentamente abriu. Demorou vários minutos para a rachadura se expandir para uma largura para um adulto humano passar. Os três olharam um para o outro antes de entrar na fenda espacial em um único arquivo, Antônio tomando a liderança com uma expressão relaxada. O que os esperava na outra extremidade da racha espacial não era uma noite tranquila, mas ondas formidáveis de luz correndo em sua direção, bem como duas silhuetas franticamente fugindo deles. Espere, Alicia. Você deve estar brincando comigo. Se é aquele homem ou Caroline, o que há de errado com eles? Edavia e o uivo Siren Sovereign Frenziedly flertou em sua direção como se estivessem em uma corrida. Os dois deuses antigos alargaram seus olhos em descrença quando notaram Antônio e os outros que emergiram de uma rachadura espacial, como se os três fossem tolos. No entanto, Antônio não tinha tempo para pensar mais profundamente em suas reações. As ondas de luz já estavam sobre eles até então. Devíamos estar no perímetro exterior do campo de batalha, certo? Boom! No instante em que esta questão surgiu na mente de Antônio, ele foi envolvido pela luz branca. Siafication foi o trunfo que Roel obteve da deusa mãe, e foi por isso que ele poderia ficar cara a cara com Caroline. Mas atrás de sua fachada de invencibilidade, ele estava perto de seus limites. Seu poder de Siafication já estava desvanecendo quando ele derrotou o titã do noivo, e foi por isso que ele decidiu acabar com a batalha o mais rápido possível. Ele levantou instantaneamente múltiplas camadas de barreiras assim que a luz o envolveu. Da mesma forma, Caroline também se protegeu através do Sol do Salvador e sua tremenda força vital. A luz era cega demais para qualquer pessoa abrir seus olhos, e as ruínas defensivas das explosões continuaram por muito tempo. Foi apenas quando as pulsações manas se acalmaram e as trevas voltaram ao horizonte que Roel finalmente expulsou suas barreiras e abriu seus olhos. Ele estava com medo da determinação de Caroline, mas ele não tinha retido no ataque anterior em tudo. Sua intuição disse-lhe que ele certamente iria cair na derrota se ele ousasse segurar este confronto, e isso iria soletrar sua morte. Ele não tinha desejo de morrer, e estava determinado a proteger Alicia também. No entanto, devido a tudo para fora, ele não tinha atenção livre para manter o controle do que estava acontecendo ao seu redor, então ele não tinha ideia se Caroline estava morto ou vivo. Enquanto se agasalhou para o ar, Roel levantou sua cabeça e viu que tudo dentro de um raio de vários quilômetros de seu confronto tinha sido reduzido a um deserto. Uma figura sangrenta estava à frente dele. Ela ainda está de pé?
A armadura de Caroline foi tremendamente distorcida, mas ela resistiu resolutamente, recusando-se a entrar em colapso. O esgotado Roel estreitou seus olhos, enquanto Caroline levantou sua cabeça e sem palavras olhou para ele. Eles estavam a menos de 100 metros de distância um do outro, mas suas estrelas silenciosas mostraram que não tinham inclinação para recuar. A única coisa que os prendeu foi os seus limites físicos. Caroline foi gravemente ferida, e ela quase tinha esgotado toda a sua mana torbida. Por outro lado, Roel não tinha ferimentos visíveis em seu corpo, mas o pesado fardo que ele tinha de suportar da Siafication era pior do que qualquer ferida externa. Seu cabelo de prata ficou preto, e sua mana recuou de seu santuário interno. Sua respiração enfraqueceu lentamente. Ele avançou com mandíbulas inclinadas, pretendendo determinar o vencedor desta batalha enquanto ainda tinha energia. Ele já estava muito cansado para pensar, mas sabia instintivamente que esta batalha não tinha terminado até que um deles caísse. Só então, uma voz familiar ecoou: Big Brother Roel, você está bem? Paul. Roel virou a cabeça e ficou chocado ao ver um homem blindado e de cabelo preto. Era alguém que ele não esperava ver aqui, na medida em que ele se perguntou se ele estava alucinando. Antes de embarcar em sua jornada para encontrar Alicia, ele tinha recebido um relatório informando que Paul Ackerman tinha sido encarcerado pelo Imperador Lucas. Deve ter sido impossível para ele escapar sob o nariz de Lucas. Mesmo que Paulo de alguma forma conseguiu fugir, ainda era inconcebível como ele foi capaz de localizar este lugar e viajar aqui, considerando o fato de que Tark Prairie era um lugar extremamente perigoso, e Roel não tinha ideia exatamente onde estavam no momento. Roel piscava os olhos em confusão, quando se encontrava em uma perda de palavras. Minhas desculpas, irmão mais velho Roel. Deixe o resto para mim, disse Paul de repente do azul. O quê? O pedido de desculpas confundiu Roel, mas antes que ele pudesse perguntar sobre isso, Paul já havia começado a marchar para Caroline. Este Roel alarmado, e ele exclamou: W.H. O que estás a fazer, Paul? Volta aqui. Mas Paulo não se virou nem lhe respondeu. Na verdade, ele até apressou seus passos. Isto entrou em pânico no Roel. Ele não fazia ideia do que estava a acontecer, mas pensava que o Paul ia desafiar a Caroline. Para ele, isso não era diferente de um ato de suicídio. Mesmo que Caroline estivesse em seu estado mais fraco devido às lesões que sofreu, ela ainda não era um inimigo que um nível de origem 3 transcendente como Paulo poderia lidar com. Apenas sua pressão em si era suficiente para ligar seus movimentos e torná-lo indefeso. Ele tentou se apressar para impedir Paulo, mas ele foi incapaz de acompanhar os passos deste último. Logo então, a mana iridescente apareceu diante dele, e ele ouviu uma voz familiar dizendo: Está tudo bem. Deixa isso com ele. Esta mana. Roel ampliou seus olhos dourados. A mana iridescente assobiou, e duas figuras surgiram de dentro. Um deles era um Antônio desprevenido, que tinha um bom pedaço de sua barba orgulhosa desprezada. Quanto ao outro. Ancestor Astrid. Roel exclamou em choque. Ultrapassado por suas emoções, Roel deu um passo em direção a Astrid, mas o último foi tomado de volta por sua excitação e hesitantemente parou seus passos. Ao ver isso, Roel rapidamente reinou em suas emoções e parou-se antes de pedir desculpa com um sorriso tenso: Minhas desculpas. Você não me reconhece, certo? Esqueci-me que você não tem memórias do estado das testemunhas. A percepção de que ele era o único com as memórias do que aconteceu naquela época deixou-o se sentindo perdido, mas ele recebeu uma resposta inesperada ao seu pedido de desculpas. Não, eu reconheço você. HM? Não tenho como saber exatamente o que aconteceu no estado das testemunhas, mas já vi muito do que aconteceu através dos sonhos de Lilian, e mais eu tenho que dizer que é estranho ver-me através dos olhos dos outros, Astrid comentou com um sorriso estranho. O Roel foi levado de volta. Ele não esperava isso. As minhas desculpas, Roel. Estava um pouco nervosa. Passaram vários anos desde que me conheceste pela última vez no estado das testemunhas, por isso estava preocupado que te esquecesses de mim. Parece que estava a pensar demais.
Ancestor, o Roel sentiu-se muito melhor ao ouvir isso, mas ele rapidamente se lembrou da situação atual e perguntou: Você foi quem trouxe Paulo aqui, certo? O que ele está planejando fazer? Ele está aqui para acabar com as coisas, disse Astrid com um suspiro antes de se virar para a mulher de cabelo negro que ela não tinha visto por 1000 anos. Roel olhou para Astrid em confusão, sem saber o que ela queria dizer. Ele virou-se para Antônio para uma explicação, apenas para ver o último em um estado desprevenido. Os habituais óculos redondos de Antônio não eram vistos, sua equipe estava rachada, e ele estava coberto de poeira. Acima de tudo, metade de sua barba atraente tinha sido queimada. Ao invés do ilustre diretor da Academia Saint Freya e do senador-chefe de Browne, ele parecia mais um cooli que tinha acabado de sair de uma mina de carvão. No entanto, Roel não pagou a sua aparência qualquermente, como ele estava mais preocupado com a situação atual. Antônio notou sua confusão e explicou: Não se preocupe, Paulo ficará bem. Você pode dizer tanto apenas olhando para a reação de Caroline. HM? Roel piscava em confusão. Ele notou tardiamente que Caroline tinha ficado em silêncio desde que Paulo apareceu. Ela nem sequer reagiu à aparência de Astrid, um parente dela de 1000 anos atrás. O que está acontecendo? Eles terão que resolver por si mesmos, disse Antônio com um aperto de cabeça. Enquanto isso, Paulo começou a cobrar com toda a sua força. Roel tinha a certeza de que não havia nada neste mundo que pudesse convencer Caroline a parar. Surrender era muito difícil para alguém que tinha sido afligido pela loucura do Salvador, para não mencionar que isso era algo que Caroline estava trabalhando para há 1000 anos. Como um leitor ávido, Roel foi bem versado em figuras bem conhecidas, dos heróis da Era Antiga para os governantes humanos atuais, mas nenhum deles poderia combinar com a fortaleza mental de Caroline. Foi através de sua pura força de vontade que Caroline tinha mantido seu senso de si mesmo apesar de ter sido exposto à depravação do Salvador por 1000 anos. Os cumprimentos a que ela tinha ido para salvar a humanidade fizeram dela um herói merecendo o respeito. O único problema era que ela agora era um boulder obstinado que estava no caminho de Roel, recusando-se a afastar-se mesmo se soletrasse a morte. Mas tudo mudou no momento em que Paul Ackerman apareceu. Os olhos dourados de Caroline alargaram-se em descrença ao vê-lo. Tudo o resto desapareceu da sua vista naquele instante. Nem Roel, a quem ela estava lutando até a morte, nem Astrid, que havia chegado mais tarde, estava em sua linha de visão. Enquanto ela se agasalhou para o ar, ela olhou incredulidade para o jovem lentamente andando em direção a ela. Essa cara. Um descendente? Não. Como é que ele ainda pode estar por aí depois de 1000 anos? Afasta-te. Caroline uiva como ela libertou sua mana, exercendo forte pressão nas proximidades. O corpo de Paulo inclinado para o lado sob a pressão de Caroline. Roel Frone. A pressão de um transcendente de nível de origem deveria ter sido demais para Paulo tomar, não teria sido diferente dele carregando uma montanha em suas costas. No entanto, continuou a marchar. Ele lançou uma onda de mana que causou sua armadura branca brilhar brilhantemente. Seus passos ligeiramente iluminados, e seu corpo alisou mais uma vez. Espere um momento. Essa armadura. Roel sentiu um forte sentimento de déjà vu, o que o levou a olhar imediatamente para Caroline. Enquanto era velho e tinha sido destruído na batalha anterior, não havia dúvida de que a armadura de Paulo era idêntica à que Caroline tinha usado anteriormente. Até as suas auras eram iguais. Como poderia ser isso? A armadura de Paulo deveria ter sido autocriada, então como poderia ter sido a mesma que a de Caroline? Roel murmurou em descrença. Há uma resposta simples a essa pergunta. Paulo foi aquele que fez a armadura de Caroline, respondeu Astrid. O quê? Roel foi ainda mais confuso, mas uma possibilidade rapidamente surgiu em sua mente. Astrid mencionou anteriormente no estado das testemunhas que Caroline não lutou sozinho nos últimos anos do segundo Epoch. Ela tinha uma aliança com os Ackerman. Considerando os poderes de Paulo e seu nascimento misterioso, poderia ser indevido. A pessoa que é atualmente conhecida como Paulo foi por um nome diferente no passado, e Astrid olhou para o homem marchando para Caroline e suspirou. Ele é Charles Ackerman.
Enquanto Charles Akerman era um nome estrangeiro para aqueles na era atual, era extremamente familiar para os bufos da história como Roel, particularmente por causa de quão dramática sua vida tinha sido. Se alguém olhasse para a história como um córrego que lentamente lavou o passado, Charles Akerman seria o ouro deitado no leito do rio que não poderia ser lavado mesmo após a passagem de 1000 anos. Ele era um imperador ambicioso que tinha alcançado o pináculo de autoridade entre a humanidade em uma idade jovem, mas ele era mais conhecido como um imperador que partiu o que tinha liderado a humanidade na migração para o oeste após a queda do Império de Austínia Antiga. Alguns respeitavam-no. Alguns admiraram-no. Alguns temiam-no. Alguns aborreceram-no. Sob seu governo, o Império de Austínia Antigo recuperou sua paz após muitos anos de luta, inaugurando mais uma era de prosperidade. No entanto, quem poderia ter pensado que era apenas a calma antes da tempestade? Uma escuridão ainda maior estava esperando-os. O cataclismo do espírito da capital e a migração ocidental foram dois pontos principais na história da humanidade, mas não havia registros sobre o que aconteceu naquela época. Como resultado, houve muitas avaliações diferentes de Charles Akerman. Alguns acreditavam que Charles Akerman era um sábio imperador que governava sob tempos tumultuosos. Alguns o viram como uma figura sinuosa que trouxe a raiva de si sobre o Império de Austínia Antiga. De qualquer forma, deixou a sua marca na história. A morte de Charles Akerman também foi envolta em mistério. O registro oficial afirmou que Charles Akerman tinha morrido de uma doença durante a migração ocidental, mas qualquer um com o menor senso comum pensaria que o registro era falso. Não havia registro oficial detalhando a força de Charles Akerman, mas ele tinha que ser um alto transcendente pelo menos. Era suspeito que um elevado transcendente morreria de doença em uma idade tão jovem. Tendo em conta as circunstâncias naquela época, era mais provável que houvesse um problema envolvido. Os registros de Teocracy de Saint-Mézy teorizaram que os altos nobres do atual Império Austínia poderiam ter se unido para desafiar a autoridade de Charles Akerman naquela época e eliminá-lo. Os registros de Browne postularam que Charles Akerman poderia ter sido morto por um adorador salvador escondido em meio à multidão. Independentemente da causa, era certo que Charles Akerman estava morto. Roel teria explodido em riso se alguém tivesse dito que Paulo era Charles Akerman, mas estava vindo de Astrid, que tinha vivido na mesma era que o imperador partindo. O sorriso dele congela no lugar. Paulo é o imperador Carlos. Como é isso possível? Ele é meu colega de turma na academia, e Roel balançou sua cabeça e refutou a reivindicação de Astrid. Foi uma pergunta afiada. Era possível mudar a aparência de alguém através de um feitiço, mas reverter o desenvolvimento físico era impossível mesmo com feitiços temporais, para não mencionar que Paulo tinha amadurecido sob o relógio de Roel. Colocando todas as coisas de lado, Paulo já era uma cabeça mais alta do que quando eles se conheceram. Retratos de Charles Akerman representaram-no como um indivíduo alto e bem construído. Como pode alguém como aquele Feig ser uma criança? Certamente ele não pode ter visto suas pernas, certo? Enquanto Roel estava pensando nessa pergunta, houve uma onda repentina de mana à sua frente. Caroline, que parecia ter percebido algo, firmou sua atitude e advertiu furiosamente a Paulo: "Já te disse para não te aproximares." "Minhas desculpas, Caroline. Não posso fazer isso. Parece que estou pedindo sua opinião?" Caroline acenou sua mão, e Paul foi enviado voando com um impacto invisível. No entanto, Paulo não desistiu disso. Ele subiu de volta para seus pés e continuou fazendo seu caminho para Caroline sem dizer uma palavra. A mesma situação repetiu repetidamente. Cada vez que Paulo se aproximou dela, Caroline o enviaria voando com uma onda de sua mão. Não demorou muito até que Paulo estivesse coberto de sujeira e sangue, mas ele ainda se recusou a recuar. A primeira vez. A segunda vez. A 10ª vez. Acabou por chegar a um ponto em que Roel perdeu a contagem. Paulo continuou caindo no chão, mas ele nunca falhou em voltar aos seus pés para desafiar o adversário impossível. Ei! Roel poderia dizer que os passos de Paulo estavam ficando mais pesados quando seus ferimentos acumulavam, até o ponto em que ele estava começando a ficar preocupado. Este último marchava obstinamente para frente, mesmo que uma de suas pernas fosse quebrada.
Roel queria intervir, mas Astrid impediu-o. Ancestor Astrid? Mas neste ritmo, o Paul pode. É isso que ele deve a ela. Não podemos intervir, e também está prestes a chegar ao fim. Astrid olhou para Caroline como ela falou com um suspiro. HM? Roel foi assustado. Enquanto isso, no centro do campo de batalha, os olhos de Caroline deslizaram com lágrimas como ela disse roucamente: Bill não disse para não vir aqui. O que você está fazendo? Eu sinto muito. Eu ainda não posso combinar com você mesmo que tenha sido tantos anos, disse Paul com um sorriso amargo. Ele teve que agarrar seus joelhos tremendos para sustentar seu corpo ferido, e suas tosses ocasionais de sangue o fizeram tremer de forma instável. Seu estado miserável abalou Caroline, desencadeando suas memórias mais profundas. Estava num castelo escuro. Um jovem desafiou seu tempo e tempo novamente, na esperança de convencê-la a trabalhar com ele para cumprir sua visão, apenas para cair na derrota uma e outra vez. Nós também éramos assim naquela época. Eu desafiei você de novo, apenas para ser facilmente espancado cada vez. Parece que nunca tive hipótese contra ti. Por que se preocupar quando você sabe que é em vão? Eu sei que não posso derrotar você em termos de força, mas não é em vão. Estou determinado a ganhar esta batalha hoje e chegar ao seu lado, não importa quanto tempo leva. Eu nunca desisti no passado, e será o mesmo desta vez. Eu vou me aproximar de você até que você me permita ficar ao seu lado, disse Paul enquanto ele se levantou com mandíbulas inclinadas. Caroline tremeu. Ela lentamente levantou sua mão como lágrimas brilhavam em seus olhos dourados. Isso não é bom. Paulo não pode durar muito mais tempo, Roel murmurou ansiosamente. No entanto, Astrid continuou calmamente olhando para Caroline antes de subitamente notar: esta deve ser a última vez. Ah! Roel foi confundido com a observação. Só então, a mão de Caroline tremeu repentinamente, fazendo com que a mana que ela já tinha se reunido para se dissipar com o vento. Paulo capitalizou nesta oportunidade para avançar com todo o seu poder. Boom! Houve uma explosão e fumou no ar. A armadura branca de Paulo partiu, e ele sofreu muitas lesões também. Mas seu sofrimento pagou desta vez, como ele finalmente conseguiu fechar a distância entre eles. O tempo parou quando seus olhos se conheceram, como os dois que juraram nunca virar suas costas uns aos outros reunidos depois de 1000 anos. O homem envolvia Caroline nos braços antes de caírem juntos no chão. 132 vezes. Esse foi o número de vezes Paulo tinha desafiado Caroline, bem como a razão Astrid estava confiante de que esta foi a última vez. Há 1000 anos, num castelo escuro, o homem chamado Charles Akerman apaixonou-se por uma mulher que o odiava ao núcleo. Ele inicialmente se aproximou dela para buscar sua ajuda para alcançar a coroa, mas um único olhar foi tudo o que levou para que ele caísse por ela. Foi em uma noite sem estrela que Caroline apareceu primeiramente antes dele. Ela usava um vestido preto reminiscente de uma borboleta graciosa sob a luz da lua, e seus olhos dourados refletiam a única luz no castelo. Essa luz provocou uma chama devastadora no coração de Carlos, alimentando suas décadas de determinação. Para se aproximar dela, estudou desesperadamente e treinou para acumular força. Mas, como ele ganhou uma compreensão mais profunda das histórias de seus clãs, bem como a situação da humanidade e a Assembleia dos Sages do Crepúsculo, ele encontrou outro sonho que surfava em seu coração: ele queria trazer de volta os dias dourados da humanidade. Foi um sonho tão ambicioso que muitos teriam esbanjado em sua impraticidade. No entanto, ele não desistiu disso e continuou trabalhando para ele. No dia, ele arrastou seu corpo coberto de lesões ao redor e estudou duro. À noite, ele correu para o castelo escuro para cumprir seu mandata. A maioria das pessoas teria pensado que ele estava vivendo sua vida em agonia, mas ele pensou que ele estava vivendo uma vida bastante gratificante. Nobres que notaram que seu potencial começou a se reunir ao seu redor, até o ponto em que ele não precisava de sua ajuda para ganhar o trono. Mesmo assim, ele continuou a trabalhar duro para seu ambicioso sonho e seu amor que só se aprofundou com o tempo. Foi então que ele aprendeu sobre o plano final formulado pelos Ard centenas de anos atrás.
Ele também construiu sobre isso na esperança de quebrar a espada de Damocles que estava flutuando acima da humanidade por milhares de anos. E isso só o fez desejar mais. Mas a disputa de sangue entre seus clãs era um obstáculo que não poderia ser superado. Ele sentiu vivamente que cada vez que foi espancado no chão. No entanto, ele não desistiu. Só o tornou mais determinado. Seus esforços pagaram, pois o ódio sem fundo que ela abrigava para os Aquermans foi finalmente condenado após 132 batalhas viciosas, criando esperança para um futuro conjunto entre eles. O número de Astrid tinha mencionado lembrar Roel sobre a história entre Charles e Caroline, e ele alargou seus olhos na realização. Eu vejo. É essa a razão pela qual você disse que é a última vez? Ele sentiu-se sentimental ao olhar para as duas pessoas que desmoronaram no chão. Caroline pode ser obstinado e pragmático, mas havia pessoas com quem ela se importava também. Ela não era realmente fria. Astrid associou e respondeu: Charles pode ter quebrado sua promessa, mas as décadas de sentimentos que eles compartilham não desapareceriam facilmente. Alguém tão forte como Caroline não se apaixona facilmente, mas eles caem no fundo quando o fazem. Ela teria matado o Paul imediatamente se realmente odiasse o Charles. Eu vejo, e mais eles realmente têm que fazê-lo 132 vezes? Roel perguntou com bochechas twitching como ele olhou para o corpo sangrento de Paul. Muito para sua surpresa, Astrid aborreceu veementemente e disse: é claro. Charles quebrou a promessa. Eu não o deixaria sair se ele não mostrasse esse pouco de sinceridade, muito menos Caroline. Eu vejo. Roel ficou ainda mais curioso sobre o relacionamento de Charles e Caroline, mas antes que ele pudesse investigar mais profundamente, Antônio de repente retornou com a Alicia inconsciente. Ele rapidamente se apressou para ver. Os dois haviam gasto tanta mana em seu confronto final que nenhum deles tinha mais força para manifestar seus antigos deuses. Grandar e os outros desapareceram logo após o confronto, e Edavia não foi exceção. O problema era que Edavia estava a escapar com a Alicia. Ao aprender sobre a situação, Antônio, que tinha encontrado os dois antes e sabia a direção em que eles tinham ido, se ofereceu para procurar Alicia. Depois de passar algum tempo à procura da vizinhança, ele finalmente a encontrou e a trouxe. Roel rapidamente inspecionou a condição de Alicia, e ele foi aliviado para ver que seu corpo estava bem e sua alma Jolted tinha estabelecido principalmente. Em contraste, Antônio estava muito mais preocupado com Roel, como ele estava em uma condição muito pior. Roel, queres descansar? Não agora. Eu não acho que eu possa me levantar em breve se eu descansar agora, Roel respondeu com um sorriso amargo. Ele olhou para os dois anciãos diante dele e perguntou de forma horrível: Vancestor Astrid, diretor Antônio, posso fazer uma pergunta? O que é? Quais são os detalhes exatos do plano final dos Asgards há 1000 anos? A queda do Império de Austin foi um enigma na história, seja o cataclismo do espírito da capital ou a morte de Charles Aquerman. A aparência de Caroline agora e a conexão entre Charles e Paul só acrescentou a bagunça, confundindo Roel. Havia pouca informação sobre os acontecimentos há 1000 anos, então Roel só podia fazer deduções lógicas para adivinhar o que aconteceu naquela altura. No entanto, uma chance de fazer sentido deste mistério finalmente se apresentou diante dele. Astrid parecia saber sobre a história de Caroline e Charles, que era compreensível desde que ela tinha compartilhado a mesma era que eles. Então, depois de confirmar que Alicia não estava em perigo, ele se virou para Astrid e perguntou sobre o passado. Astrid e Antônio trocaram olhares e acenaram. Astrid olhou para o colapso Paul e Caroline e suspirou antes de olhar para Roel. Eu compreendo. Teria sido melhor para Paulo dizer-lhe pessoalmente, mas eles estão bastante ocupados no momento. Pode ser melhor assim, uma vez que não é nada bom. Provavelmente será difícil para eles compartilharem. Está bem, deixa-me preencher as lacunas para ti. Seus olhos brilhavam um pouco como ela começou com uma pergunta. Antes disso, gostaria de perguntar sua opinião sobre um assunto. A minha opinião? Sim. Como pretendes lidar com a profecia do juízo final? Isto. Foi uma pergunta tão abrupta que Roel não sabia de onde ele deveria começar.
Sabendo que esta era uma pergunta difícil de responder no local, Astrid abriu um suspiro e mudou sua pergunta. Esqueça. Eu conheço você melhor do que Caroline, então eu vou direto ao ponto. Roel, qual é a sua visão da deusa-mãe? Roel foi adiado pela pergunta candidata. Antônio abriu sua boca, olhando como se quisesse dizer algo, mas ele olhou para Astrid e, eventualmente, decidiu segurar sua língua. O silêncio apoderou-se dos três. O Roel sabia que tinha de se explicar. Como Caroline havia mencionado anteriormente, a aura da deusa-mãe ao seu redor era muito forte. A maioria das pessoas, incluindo especialistas de topo como Antônio, não conseguia detectar a aura, mas os Ardis da segunda epoge eram excepcionalmente sensíveis a ele. Em primeiro lugar, gostaria de confirmar que não sou o adorador da Mãe Deusa. Eu acredito em você, ou então eu não estaria conversando com você agora. Mas a minha pergunta continua. Qual é a sua visão da deusa-mãe? E Roel pressionou seus lábios juntos, mas ele lutou para encontrar uma maneira de se expressar. A primeira palavra que veio à sua mente quando ele pensou sobre o tempo que tinha passado com a deusa-mãe era o mãe, mas este não era um bom termo para ele usar aqui. Astrid não seria capaz de tomá-lo. Ele levou seu tempo para construir sua resposta antes de responder. Eu pessoalmente acredito que é possível para nós alcançar um acordo com a deusa-mãe e até estabelecer uma relação de confiança. Se eu posso perguntar, você viu alguma das minhas memórias sobre a deusa-mãe nos meus sonhos? Eu fiz, mas eu só posso ver pedaços e pedaços, e eu luto para cortá-los em algo coerente. Há um limite para o quanto eu posso ver de sonhos, você vê. Eu só consegui decifrar o que você experimentou no estado das testemunhas há 400 anos, porque eu estava nela. Eu vejo, Roel respondeu com um aceno. Ele continuou a compartilhar o que tinha sido através do estado testemunha que tinha entrado através da orientação do anel hereditário dos Ascartes. Antônio e Astrid foram levados de volta pelo que ouviram. Eu nunca teria pensado que esse é o propósito do anel. Inconcebível. Ancestor Astrid, você sabe sobre o anel? Você pode dizer isso. Vi uma vez quando era jovem, mas tem uma história tão longa que ninguém sabia o seu propósito quando foi passado para a minha geração. Só sabemos que é algo que nossos antepassados prepararam para lidar com a profecia do juízo final, respondeu Astrid. Roel associou-se à compreensão. Aquele que criou o anel era indubitavelmente um ancestral do clã reitor, mas seu uso era tão chocante que outros nunca devem aprender sobre isso. Caso contrário, os adoradores do Salvador e da deusa-mãe certamente iriam atrás dele. Foi uma decisão sábia de enfatizar sua importância em vez de seu uso. Esta decisão foi a razão pela qual o clã reitor manteve a posse do anel até a era atual, dando a Roel a oportunidade de salvar seu relacionamento com a deusa-mãe. Isso explica seu sentimento de intimidade para com a deusa-mãe. É uma pena que aqueles de nossa geração não tiveram tal oportunidade, e é por isso que sempre vimos a deusa-mãe e o Salvador como nossos inimigos. Foi o mesmo para mim também, e Roel acenava. Ele não ficou surpreso com a postura de seus ancestrais. Enquanto era o Salvador que tinha uma disputa de sangue com os Ardis, Roel ainda era mais cauteloso da deusa-mãe no início. Ele foi perseguido pela convocação dos santos, Isabela Sofia tinha morrido para Ciri Darkness na linha do tempo real, para não mencionar que a deusa-mãe tinha expressado sua hostilidade para com ele através de seu olhar de vez em quando. Se alguém lhe tivesse dito então que viria ver a deusa-mãe como sua mãe, ele teria rachado o crânio daquela pessoa sob a suspeita de que este era um culto maligno. Os eventos que aconteceram mais tarde também não ajudaram. Shodin Fog devorou Tark Stronghold, chocando toda a humanidade. Este incidente abalou Nora, e o equívoco em sua linha de sangue despertando quase levou sua vida. Depois disso, Charlotte quase perdeu a vida para Flooding Death. Como poderia ele abrigar alguma boa vontade para a deusa-mãe sob tais circunstâncias? Mas depois que ele aprendeu a verdade, a deusa-mãe e as 6 calamidades não eram uma entidade, e havia uma razão por trás de seu ódio pelo clã reitor, sua perspectiva de ela começou a mudar, especialmente durante o período que ela cuidou dele. Quanto mais ele aprendeu sobre a deusa-mãe, mais ele poderia sentir os verdadeiros sentimentos deitados abaixo de seu exterior frio.
Ele pensou que a animosidade entre eles era uma tragédia. A humanidade não deveria ter sido inimigos com ela, a coexistência deveria ter sido possível. Tais pensamentos estimularam-no a assumir uma posição diferente de Caroline e os outros, resultando em uma divergência. No entanto, parecia que poderia ser possível resolver essas diferenças. Astrid, os seus pensamentos mudaram de antes? Você pode dizer isso, mas eu não acho que Caroline vai levar isso bem. Ela passou por tempos difíceis. Astrid olhou para Caroline antes de mergulhar nos detalhes em torno do plano final. O plano final foi primeiro conceituado há muito tempo, em torno do meio do segundo epos. Seu objetivo era extremamente simples, se enfraquecendo o Salvador e a Deusa Mãe através de todos os meios possíveis, para que a humanidade pudesse sobreviver. Que surpresa! Roel foi que havia muitas versões do plano final. O plano final era um esquema extremamente importante, então cada patriarca do clã reitor garantiria revisá-lo. Isso significava que os detalhes do plano final foram muito influenciados pela posição tomada pelo patriarca titular dessa geração. Na época em que os Ardes estavam no pico de seu poder, e a humanidade estava mais unida do que nunca, o plano final era muito mais agressivo e ambicioso, exigindo uma grande mobilização de recursos. Após a primeira geração da Twiligit Sages Assembly pagar um preço pesado enquanto procurava o Chaos Druin, e o sofrimento e desespero inevitavelmente infectou os Ardes, o plano final foi forçado a sofrer uma revisão significativa. Desde então, todo patriarca sucessivo da Ard House adaptaria o plano final para se encaixar na situação no terreno. Perto do final do segundo epos, os Ardes caíram para seu estado mais fraco de sempre, a Assembleia de Sábios de Twiligit foi dissolvida, e os Akermans desceram em conflitos internos. Seja em termos de força ou poder de R'lyeh, o Império de Austin antigo não tinha mais meios para exercer o plano final. Foi então que Charles Akerman propôs uma versão revisada do plano final. As versões anteriores do plano final foram conceituadas na noção de que o Salvador e a Deusa Mãe eram inimigos da humanidade, e que uma batalha contra eles era inevitável. No entanto, Charles teve uma opinião diferente sobre o assunto. Ele propôs usar a força de um para atacar o outro. Você quer transformar o Salvador e a Deusa Mãe uns contra os outros? Não precisamos do plano final para fazer isso, comentou Roel. Antônio balançou sua cabeça e esclareceu: não, o plano de Carlos era saquear o poder do Salvador para nutrir um novo Deus para derrotar a Deusa Mãe. O quê? Roel olhou para Antônio como uma onda de choque lavado sobre seu coração. Nurture um novo Deus. É possível fazer isso? Roel respirou profundamente para se acalmar antes de quebrar o plano para analisar sua viabilidade. O primeiro passo foi para eles saquearem o poder do Salvador. Se tivessem que escolher entre saquear os poderes do Salvador ou da Deusa Mãe, a resposta era definitivamente a primeira. O clã reitor foi aquele que havia selado o Salvador no abismo, e estava atualmente sob sua jurisdição. Em contraste, ninguém tinha encontrado o lugar onde a Deusa Mãe estava hibernando até a data. Era fácil encontrar o Salvador, mas o mesmo não podia ser dito sobre absorver seus poderes. Foi tão bom como engolir arsênico. Na verdade, Charles não foi o primeiro a considerar fazer isso. Havia um outro grupo de pessoas há milhares de anos que pensavam que poderiam alcançar maiores alturas, absorvendo os poderes do Salvador também, e agora eram conhecidos como Falens. Afastar a questão de nutrir um Deus, apenas o ato de absorver os poderes do Salvador e Roel simplesmente não achou que era uma boa ideia. Sem surpresa pela resposta de Roel, Antônio explicou ainda: Roel, você se lembra do plano de difusão que eu mencionei? Plano de difusão? Roel parou por um momento antes de responder com um anúncio: sim, eu me lembro disso. O plano de difusão foi uma das maneiras de enfraquecer o Salvador, aumentar exponencialmente o número de adoradores do Salvador dentro de um período extremamente curto de tempo, de modo a conduzir o Salvador a um estado enfraquecido. Era um plano insano, pois os adoradores do Salvador não só alcançariam maior força, mas também seriam infligidos à depravação do Salvador. Além disso, havia o risco de que o Salvador pudesse sair de sua loucura e recuperar sua sanidade, então o plano foi eventualmente desfeito. Roel ficou furioso com a menção do plano de difusão, sem saber no que Antônio estava dirigindo.
A ideia de que Carlos pensava era fundamentalmente semelhante ao plano de difusão, apenas que a absorção dos poderes do Salvador seria feita não através de humanos, mas ferramentas mágicas. Ferramentas mágicas? Sim. O plano de difusão foi desfeito porque requer um grande número de sacrifícios, para não mencionar que poderíamos ser autossabotagem produzindo tantos novos adoradores de Salvador. No entanto, esse problema pode ser resolvido se usarmos ferramentas mágicas no lugar dos seres humanos. Antônio continuou a explicar os detalhes, que iluminaram Roel para o objetivo de Charles. Os seres humanos podem não necessariamente se tornar mais fortes depois de atingir os poderes do Salvador, mas eles seriam insanos. Foi assim que o Salvador expandiu seu próprio segmento, e não havia nenhuma maneira de reverter o processo. Havia apenas uma maneira conhecida de lidar com os adoradores do Salvador, e isso era para matá-los. Isso significava que eles teriam que matar todos os sacrifícios no plano de difusão. Não só foi desumano fazê-lo, mas isso também foi benéfico para o Salvador. Assim, o plano de difusão foi desfeito. Há 1000 anos, depois de ver os registros passados, Charles Akerman apareceu com uma ideia ousada. Com sua força, ele criaria ferramentas mágicas para substituir os humanos no plano de difusão. Os humanos não eram as únicas coisas que podiam absorver a mana, e algumas ferramentas mágicas também poderiam fazê-lo. Por exemplo, o Ascending de Roel foi uma poderosa ferramenta mágica que manifestou novas habilidades ao tomar o mana contido no sangue do Vielder de um anjo. Os Ardes tinham anteriormente excluído esta possibilidade do seu plano de difusão porque não era viável para eles fazê-lo. Ferramentas mágicas normais só poderiam absorver uma pequena quantidade de mana do Salvador, enquanto aqueles que poderiam absorver uma quantidade maior eram inestimáveis e limitados em quantidade. No entanto, isso não foi um problema para Charles. A capacidade de Charles é uma mutação do Kingdom Origin Attribute. Ele tem o poder de replicar espadas e armaduras lendárias de idades passadas, e esses equipamentos podem absorver mana equivalente a milhões de pessoas. Essa é também a base do plano final atual. Eu vejo. Roel olhou para Paul e abordou. Ele estava familiarizado com o poder de Paulo. Este último tinha criado sua primeira armadura lendária do segundo Epoch quando estava no nível de origem 4. Dada a sua trajetória de crescimento, foi possível replicar centenas de poderosas ferramentas mágicas quando chegou ao nível de origem 1. Ainda assim, houve uma pergunta que desconfiou o Roel. Ele ponderou por um momento antes de perguntar, principal Antônio, enquanto é verdade, podemos minimizar as baixas substituindo os humanos no plano de difusão por ferramentas mágicas, o fato permanece inalterado de que o Salvador se beneficiará dele. Quem usar essas ferramentas mágicas também será afligido com sua loucura e se tornará seus adoradores. Além disso, esses adoradores serão capazes de causar ainda mais devastação com o poder concentrado em cada ferramenta mágica. Eles serão uma ameaça ainda maior para a humanidade. Ferramentas mágicas no continente Cia não possuíam um senso de si mesmo, para que eles não se deparassem com o Salvador por si mesmos. No entanto, um humano ainda seria obrigado a canalizar as ferramentas mágicas, e no momento em que alguém tentou fazê-lo, eles seriam aflitos pela loucura do Salvador e se transformariam em seu adorador. Enquanto este plano revisto reduziu o número de baixas, ele não conseguiu resolver o problema principal. Essas ferramentas mágicas aproveitariam o poder concentrado do Salvador. Se as coisas correram mal, podem acabar com a humanidade mais depravada e perigosa que Fallen já viu. Imagine o adorador de Salvador mais fanático com uma espada mágica inimaginavelmente poderosa. Isso poderia resultar em derramamento de sangue e massacre, e seria um pesadelo lidar com eles. Apenas pensando sobre ele enviou Chuders para baixo a coluna de Roel. Antônio entendeu as preocupações de Roel e respondeu, sim, a loucura do Salvador seria de fato canalizada para o vidente das ferramentas mágicas, mas e se escolhemos alguém especial para manejar? Alguém especial? Espera um momento, queres dizer? Isso é certo. O Antônio acenava. Estou falando do executor, Carole Asgard. Se Roel tivesse que pendurar os Nemeses do Salvador, a pessoa no topo da lista não seria mais do que a deusa mãe e sua facção. Esses dois deuses supremos lutaram por muitos anos antes de entrarem em hibernação um após o outro.
E por baixo a lista dela seria King Makir. O reitor, como o filho mais favorecido de Sia, era herdar uma parte de seus poderes. No entanto, o plano correu mal, pois os poderes que Sia havia cortado para o reitor ganharam um senso de si mesmo e vieram a ser o Salvador. Assim como um usurpador desejaria a morte de um cujo lugar tomaram, o Salvador desejava fervorosamente a extinção do clã reitor. Quando a deusa mãe era uma ameaça, o Salvador colaborou com o clã reitor com um sorriso caloroso que lembra o sol, proclamando que eram irmãos da mesma mãe. Mas assim que o Salvador reivindicou a mão superior sobre a deusa mãe, ele rasgou seu disfarce e começou a massacrar o clã reitor. Ele viu o clã reitor como uma ameaça, em termos de legitimidade e potencial. O poder do clã reitor originou-se diretamente de Sia. Embora não estivesse no mesmo calibre que a deusa mãe e o Salvador, tinha um alto nível de resistência contra eles, e tinha o potencial de desenvolver um passo mais adiante. Foi por isso que o Salvador foi atrás do clã reitor. Pouco sabia que suas ações mudaram o equilíbrio de poder do mundo, criando esperança para a sobrevivência do clã reitor. A queda entre o Salvador e o clã reitor ironicamente criou uma luta de poder estável de 3 lados. O Salvador procurou destruir a deusa mãe e o clã reitor, a fim de reforçar sua posição como governante do mundo. A deusa mãe opôs-se ao governo do Salvador, mas ao mesmo tempo, ela foi deixada com nada além de ódio para o clã reitor após a contínua traição de sua confiança. O clã reitor teve uma disputa de sangue com o Salvador, mas não havia mais esperança de reconciliação com a deusa mãe depois do que tinham feito. O clã reitor olhou para estar em uma posição perigosa, tendo transformado os 2 deuses supremos em seus inimigos, mas este ironicamente salvou-os também. A luta de poder de 3 lados resultou no Salvador e na deusa mãe amarrando uns aos outros. No final, o clã King Makir sofreu um golpe pesado, mas conseguiu sobreviver à prova. E depois que o Salvador e a deusa mãe entraram em hibernação, o clã reitor provou ser um espinho nas costas do Salvador. Sua resistência contra a loucura e a depravação do Salvador permitiu-lhe selar a alma do Salvador no abismo. E isso se tornou a base por trás da versão revisada de Charles Ackerman do plano final. Todos os humanos envolvidos no plano de difusão foram condenados a eventualmente perder suas mentes e descer para a depravação, mas os despertadores da linhagem de sangue do reitor eram menos suscetíveis a isso. Seus poderes compartilharam a mesma origem do Salvador e da Lua Negra, o que lhes permitiu resistir melhor à loucura. Mas a resistência não é absoluta, comentou Roel, como ele pensou em seu encontro anterior com o Salvador. Será difícil para nós reter nossa sanidade quando exposto a uma grande quantidade dele. Indevido, mas Caroline e Charles pensaram nisso também. É por isso que há a armadura. Armor. Roel piscava em surpresa antes de recordar de repente a armadura brilhante que Poe estava vestindo. Se ele não estava enganado, Caroline tinha vestido algo semelhante. Viajar para o abismo era praticamente um ato de suicídio. Alguém tão prático como Caroline não estaria vestido com roupas de casal quando se dirigia a tal lugar. Tinha de haver outra razão para isso. Há algo especial sobre a armadura que Caroline usou? Claro. Charles criou especialmente a armadura. É uma imitação da Santa Armadura que se usava na Guerra Santa durante os primeiros anos da criação. Foi criado através do Kingdom Origin Attribute usando um fragmento da coisa real como um meio. O quê? A coisa real. O Roel foi levado de volta. Ele olhou para a armadura agora destroçada e sentiu sua pressão arterial subindo. De repente, sentiu-se tão irritado que quase desmaiou. Qualquer coisa da era da criação do mundo, mesmo uma mera rocha, teria sido um tesouro inestimável para os historiadores na era atual, muito menos a armadura que Sia tinha usado antes. Nem mesmo os artefatos sagrados da teocracia poderiam competir com ele. E o Roel realmente esmagou algo tão inestimável em pedaços. Ele não poderia chegar a acordo com o que ele tinha feito. Usando uma analogia de sua vida anterior, era como se ele tivesse tomado um despejo e desesperadamente garras para a coisa mais próxima de limpar seu fundo, só para perceber que era a pintura original Mona Lisa. É um verdadeiro fragmento da armadura de Sia. A sério. Da criação do mundo. Por que ela não disse uma palavra? Se ela tivesse mencionado isso, e Roel murmurou num transe.
R. Roel? A Astrid foi levada de volta. Antônio Eave um suspiro, sentindo-se profundamente entristecido por esta perda grave como um colega estudioso. Ele estava a dever por quão longe Carlos tinha ido, como ele sabia que a armadura divina de Cia era um tesouro nacional de volta no Império de Austínia Antiga, protegendo o imperador de todas as gerações. Era de grande valor histórico para os Akermans. No entanto, Charles usou-o assim para proteger Caroline. Concedido que era necessário para o plano final, mas Antônio estava confiante de que havia elementos de viés pessoais envolvidos também, particularmente seus sentimentos por Caroline. Acalme-se, Roel. Antônio bateu o ombro de Roel horrorizado e passou um tempo suavemente consolando-o antes que ele finalmente conseguiu arrastá-lo de volta para o tópico principal à mão. Ao aprender a verdade, Roel finalmente entendeu como Caroline permaneceu segura ao longo dos anos. Era possível que Caroline, com sua resistência à linhagem, sua vontade inabalável, e a armadura divina de Cia, pudesse resistir à depravação do Salvador e permanecer sã. Ao mesmo tempo, absorvendo a mana do Salvador, ela gradualmente se tornaria mais forte, esperançosamente para um ponto onde pudesse se opor a Deus a Mãe e ao Salvador. Mesmo que Caroline mantenha sua sanidade com a ajuda da armadura divina, a depravação e loucura do Salvador ainda se acumulariam, certo? Isso apressaria o desgaste do equipamento. Como é que a armadura durou 1000 anos? Os Charles também tomaram isso em consideração. A solução é simples e infusão reversa. Infusão reversa? Roel de repente pensou em algo. Vendo isso, Astrid explicou com um sorriso: você se lembra do plano de difusão? O Salvador liberaria uma enorme quantidade de mana, resultando nele caindo em um estado de fraqueza. Sua mana liberada seria tomada pela armadura divina, concedendo a Caroline uma luta significativa em sua força, tanto que ela temporariamente ganha a mão superior contra o Salvador. Caroline então exploraria essa vantagem temporária de poder para reverter o fluxo de mana de volta ao Salvador, retornando os elementos negativos como sua depravação e loucura de volta a ele. Esta troca permite-lhe compensar os efeitos negativos da mana do Salvador a um preço mínimo. Há um sistema assim para a armadura? Roel ampliou seus olhos em espanto. Ele não achou que Carlos seria tão meticuloso e habilidoso como chegar a algo assim. O objetivo do Salvador para distribuir sua mana era desfiar a loucura da Lua Negra, mas Caroline e Charles estavam devolvendo sua loucura de volta a ele, de tal forma que ele teve que abandonar um monte de sua mana apenas para liberar um pouco de sua loucura. O que piorou as coisas foi que ele não podia fazer nada sobre Caroline, pois ela cortaria sua conexão com o artefato divino assim que ele agarrou a mão superior. Era uma maneira desprezível de lutar e explorando sem vergonha o Salvador quando ele estava enfraquecido, apenas para escapar assim que ele recuperou sua força. Só agora Roel entendeu completamente a importância de Charles e Caroline. Ambos eram indispensáveis ao plano final, seja devido à capacidade do primeiro de criar ferramentas mágicas poderosas, ou à força esmagadora do último. Caroline era tão poderosa que ela atingiu o medo nos corações de até mesmo deuses antigos. Apenas as existências do calibre de Grandar poderiam estar em igualdade de condições com ela. Ela foi a única que teve uma chance de suprimir o Salvador e reverter o fluxo de mana para o plano de difusão. De repente, Roel teve um sentimento peculiar. Duas pessoas com uma profunda rivalidade sanguínea se encontraram, e no meio da luta por um objetivo comum, eles vieram para entender melhor um ao outro. Mais tarde, eles combinaram suas forças juntos para formular este plano chocante. Antes de saberem, já haviam se apaixonado. Foi uma virada milagrosa de eventos, quase como se as cordas do destino estivessem em jogo. Esta foi a versão mais magra do plano final, pois não exigiu nenhuma grande mobilização de recursos ou mão de obra. Foi centrado apenas em Charles e Caroline, e foram as únicas duas pessoas que foram realmente necessárias para isso. Duas pessoas trabalham para salvar o mundo juntos? Isto é realmente romântico? A Astrid sugeriu. Milímetro, é romântico, Roel respondeu suavemente quando olhou para Caroline. A Astrid concordou. O plano final revisto de Carlos foi um milagre provocado por seu encontro, a cristalização de seus esforços e sentimentos. Foi apenas com esse entendimento que ele poderia se relacionar com a obstinação de Caroline.
É uma pena que eles não pudessem realizar seu plano final e parar tudo. Minhas desculpas, senhor ancestor, mas não vou desistir de Alicia, então. Você está me confundindo. Eu não estou falando sobre você. Ah. Roel estava confuso. Antônio e ávido um suspiro profundo. Silêncio apoderou-se dos três antes de Astrid finalmente falar. O plano final já falhou. Caroline está apenas fazendo uma última luta. Tens razão em tê-la impedido. Feiou-te? Por quê? O Roel foi levado de volta. Antônio foi o único a responder à sua pergunta. É bastante complicado, mas você deve estar familiarizado com o evento que culminou na eventual falha do plano final. Estou familiarizado com isso? Está a referir-se a... Sim, o cataclismo do espírito da capital, Antônio respondeu de forma horrível. Ele começou a explicar os acontecimentos que aconteceram na última metade do plano final, revelando a verdade por trás do que aconteceu há 1000 anos. O cataclismo do espírito da capital foi o gatilho que terminou a segunda epoch, forçando a humanidade a migrar para o oeste e começar de novo. Um evento tão importante foi obrigado a atrair o interesse de muitos estudiosos, mas nenhum foi capaz de chegar a uma conclusão convincente sobre o que tinha acontecido naquela época. A única coisa conhecida sobre o cataclismo do espírito da capital foi que era provavelmente relacionada com a depravação do Salvador, mas era desconhecido como esses dois assuntos foram amarrados juntos. Os líderes mundiais estavam relutantes em espalhar a palavra sobre o Salvador para que não levasse a pandemônio, então a maioria dos livros apenas a descreveu como uma calamidade humana. Mas hoje, Roel teve o privilégio de aprender o que aconteceu na execução do segundo plano final. Roel, você se lembra do que eu disse que o objetivo do plano final era? Sim, é absorver o poder do Salvador e criar um novo Deus para derrotar a Deusa Mãe. A maior parte do que falamos até agora diz respeito à primeira metade do plano final, mas o novo Deus da segunda metade também é extremamente importante. Não é essa pessoa Caroline? Roel perguntou com um sapo perplexo. No entanto, Antônio balançou sua cabeça e respondeu: esse foi o plano inicial, mas quando eles tentaram colocá-lo em ação, eles descobriram que não pode ser feito. Não pode ser feito? Por quê? Não há ninguém mais adequado que Caroline, certo? Em termos de força absoluta, sim, mas esse é o maior gargalo também. Como Antônio elaborou mais sobre o assunto, Roel logo entendeu por que Caroline não era um candidato adequado. Em última análise, este foi um problema de capacidade. Tanto os poderes do Salvador quanto da Mãe Deus originaram-se da Gênesis deusa Sia, que foi por isso que os despertadores da linhagem do rei poderiam, teoricamente, absorver seus poderes. Mas quando Charles e Caroline tentaram puxá-lo, perceberam que a quantidade que poderiam absorver era severamente limitada, e foi difícil controlar os poderes absorvidos. Foi por isso que Caroline, apesar de ter absorvido muito da mana do Salvador, ainda teve que confiar em seus próprios poderes durante sua batalha com Roel. Mesmo alguém tão talentoso como ela lutou para controlar os poderes do Salvador. Além disso, enquanto Caroline ganhou novos meios através da compreensão do controle dos poderes do Salvador, não a fortaleceu fundamentalmente. Houve uma diferença sutil, mas significativa entre os dois. O objetivo do plano final era criar um novo Deus capaz de estar em igualdade de terreno com a Deusa Mãe e o Salvador para mudar a situação da humanidade. Só porque Caroline agarrou alguns dos poderes do Salvador não a fizeram uma existência em par com eles. Ao perceber esta questão, Charles e Caroline rapidamente investigaram o assunto, e chegaram a uma conclusão simples. Só alguém com os poderes dos Ascartes e dos Aquermas pode absorver adequadamente o poder do Salvador e possivelmente ascender à divindade. Alguém com os poderes dos Ascartes e dos Aquermas. Como? Isso funciona? Há várias maneiras de tirá-la, mas o mais fácil é o matrimônio entre os dois clãs, disse Antônio. Roel alargou os olhos. De repente, lembrou o conselho que tinha recebido do fragmento de alma de R. Oscar na noite dos demônios da Academia de Saint Freya. R. Oscar passou muito tempo pesquisando a Assembleia Desaparecida de Sábios para fazer sentido de sua linhagem perdida, e no processo de fazê-lo, obteve um dos documentos de Charles.
O documento mencionou como os Ascartes e Ackermans tinham que combinar suas linhas de sangue para encontrar sua glória passada. Foi nessa base que Roell pediu para conquistar o Lilian. Enquanto Roell tinha conseguido de alguma forma aquela missão anos depois, a razão que Carlos tinha dito essas palavras nesse documento permaneceu um mistério para ele. Foi só quando ele ouviu falar do plano final agora que a razão finalmente a mandou sobre ele. Estou a ver. O documento RO encontrado naquela época era provavelmente uma página rasgada da proposta do plano final, Roell pensou com um aceno. Mais novas dúvidas rapidamente surgiram em sua mente. Ainda não faz sentido. Se os Ackermans e os Ascartes se uniram na esperança de conceber uma criança para o plano final, por que os Ascartes fugiram e buscaram a proteção da teocracia nos primeiros anos do terceiro Epoch? Roell perguntou com um sapo. Simples. O plano não foi colocado em ação porque as probabilidades não estavam em nosso favor. As probabilidades? A maneira mais simples de reunir as forças de ambos os clãs é através do parto, mas as chances de isso acontecer naturalmente são abismalmente baixas. Os Ascartes e os Ackermans já haviam caído em declínio, então não havia muitos indivíduos devidamente envelhecidos ao redor. Assim, eles optaram por outro método, reprodução artificial, de outra forma conhecida como Plano Norturin. Reprodução artificial? Isso é possível? Roell ficou furioso ao ouvir essas palavras. As tentativas de reproduzir artificialmente uma vida foram obrigadas a envolver a experimentação humana, e isso foi um tabu enorme. Além disso, o objetivo desta reprodução artificial não era nutrir um ser humano comum, mas aquele que possuía poderes específicos. Houve uma enorme diferença entre estes dois. O primeiro foi uma tentativa de simular um ambiente favorável para a reprodução fora do útero, enquanto o último era equivalente a jogar Deus. Havia apenas uma pessoa no continente Cia que Roell sabia possuir tais poderes, a mãe de todas as vidas, a Gênesis deusa Cia. Nem mesmo Banjol, com o seu domínio divino, poderia tirar algo tão delicado como este. Roell balançou a cabeça enquanto negou a possibilidade do assunto. No entanto, Antônio lançou uma resposta surpreendente: a reprodução artificial permaneceu fora do nosso alcance até hoje, muito menos no segundo Epoch. Mas e se a Cia é a única a nutrir esta criança? Cia? O Roell não fazia ideia do que o Antônio estava a fazer. As palavras de Antônio pareciam completamente ridículas para ele. Cia já não está por perto, e dos dois que herdaram sua força, o Salvador perdeu sua sanidade, enquanto a deusa mãe está em hibernação. Era impossível para eles se envolverem no plano Norturin. Espera um momento. A realização de repente atingiu Roell, e ele alargou seus olhos em espanto. Ele subconscientemente olhou para Caroline. Antônio associou-se com a afirmação como ele disse: sim, o plano Norturin envolve ter Caroline coletar e limpar a mana do Salvador. Enquanto a deusa mãe herdou o poder de Cia para criar nova vida, o Salvador herdou seu poder de governança e nutrição. Governança? Eu vejo, e o Roell murmurou num dia. De repente ele se lembrou de seu encontro com o Salvador no estado das testemunhas, bem como da ideologia que ele abraçou. Pensando nisso agora, o Salvador procurou implementar um sistema de governança hierárquica, que estava de acordo com a autoridade que ele tinha. Pode ser apenas possível retirar o plano Norturin com tal poder na mão, e Charles tinha um as na manga também. Carlos usou o resto de uma árvore da vida para simular o ambiente onde Cia criou a vida pela primeira vez durante a criação do mundo. Isso aumentou muito as chances de sucesso do plano de nutrição. Com isso, todos os problemas em torno do plano final foram resolvidos. As explicações de Antônio e Astrid acabaram. Roell caiu em silêncio, enquanto seu coração tremeu de admiração por como o plano final revisto de Charles foi meticuloso. Ele havia pensado anteriormente que a noção de criar um Deus em par com a deusa mãe e o Salvador era uma ilusão, mas a profundidade do plano final provocou um raio de esperança nele. Era um trecho para dizer que o plano final era a prova de tolos, havia elementos de sorte envolvidos também, mas teoricamente era possível retirar. Se eles tiverem sucesso no esforço, isso mudaria o destino da humanidade para o bem. A humanidade teria um especialista no calibre de Caroline, bem como um Deus que absorveu os poderes do Salvador.
Em termos de luta contra a proeza, eles seriam capazes de defender o seu terreno contra o Salvador e a Deusa Mãe. Isso deve garantir a sobrevivência da humanidade, libertando-os assim da profecia do fim dos anos que os assombrara. O plano final revisto de Charles foi um raio de esperança no tempo mais escuro da humanidade. Pensando nisso fez o seu coração tremer em excitação. No entanto, ele se arrastou de volta à realidade e fez a questão mais crucial de todos. Então, por que o plano final falhou? O plano final foi o plano mais ambicioso que Roel tinha ouvido, mas quando ele examinava seus detalhes, ele teve que admitir que havia uma chance de sucesso. Poderia potencialmente libertar a humanidade do gargalo que tinha enfrentado por milhares de anos. Se o plano final tivesse ido sem problemas, o Império de Austin antigo deveria ter permanecido de pé para esta data, dada a influência e poder que tinha levado de volta naquela época. No entanto, Caroline acabou desaparecendo do mundo por 1000 anos, Carlos perdeu sua vida, e o Império de Austin antigo subiu em fumaça. Roel não podia deixar de perguntar o que correu mal. Houve várias razões comuns que um plano falhou. A maior razão foi a impraticidade do plano, seguido pela incompetência daqueles que executam o plano, então a influência de circunstâncias externas. Charles e Caroline pagaram detalhes meticulosos a esses fatores para garantir que o plano final tivesse sucesso. Em primeiro lugar, o plano era prático, evidente de como Caroline havia absorvido com sucesso a mana do Salvador ao retornar sua loucura e depravação a ele. Os principais detalhes do plano final foram testados e provados serem plausíveis. Em termos de execução, havia apenas 2 pessoas executando o plano, Charles Ackerman e Caroline Ascart. Pode haver uma terceira pessoa, aquela que herdou os traços dos 2 clãs e poderia mais eficientemente tomar na mana do Salvador, mas julgando do contexto, essa pessoa era mais provável ser o filho de Charles e Caroline. As relações estreitas entre os 3 executores do plano final significavam que eles eram unidos por interesses comuns, e as chances de sua parceria cair fora devido a um conflito eram magras. Teria sido difícil encontrar uma equipa melhor para executar o plano final. Após grande contemplação, Roel eliminou todas as razões internas e deduziu que a causa por trás do fracasso do plano final era a intervenção externa. Assim, ele exprimiu a dúvida que o havia incomodado até agora, e Astrid e Antônio hesitantemente responderam sua pergunta também. No entanto, a resposta não era o que ele esperava. O plano final falhou porque o Salvador recuperou sua sanidade, respondeu Astrid. O quê? O Roel dificilmente podia esconder o choque. A noção de que era inconcebível para Roel, como nada desse tipo tinha acontecido nos últimos milhares de anos. Simplesmente não fazia sentido para ele. Mas a infusão reversa retorna uma grande parte da loucura e depravação do Salvador a ele, certo? Como ele recuperou sua sanidade? Não sabemos os detalhes exatos, mas aconteceu. Ele culminou no cataclismo do espírito da capital que eventualmente resultou na queda do Império de Austin antigo, disse Astrid antes de compartilhar o que aconteceu há 1000 anos em detalhes. Há 1000 anos, o imperador Carlos Ackerman e Caroline Ascart finalmente decidiram colocar o plano final que haviam lentamente refinado ao longo de muitos anos. A primeira coisa que eles tinham que fazer era enviar Caroline para o abismo, onde o Salvador habitava. Este parecia ser o movimento certo, mas também foi o errado porque negligenciava um elemento crucial, a dificuldade de entrar no abismo. Roel sabia de antemão que o clã reitor havia selado do abismo, de modo que ninguém além dos Ardes poderia entrar na área. No entanto, a verdade foi que mesmo os Ardes lutaram para contornar o selo e entrar no Ais também. O primeiro obstáculo foi a localização. O abismo não era um lugar que pudesse ser livremente acessado através de feitiços espaciais. Havia apenas uma entrada, e essa era a catedral da capital sob a gestão de Ackermans. Entre os Ardes e os Ackermans, um tinha o poder de entrar no Ais, enquanto o outro controlava a entrada no Ais. Esta separação de poder era intencional para garantir a segurança do selo, tanto quanto possível. Claro, isso não foi um problema para Charles e Caroline, mas também houve outros problemas. O selo era uma força restritiva potente que havia aprisionado o poderoso Salvador por muitos anos. Entrar no abismo exigiria que centenas de transcendentes se reunissem para realizar um ritual. Dificilmente qualquer clã tinha recursos para reunir esse pessoal.
Mesmo os principais países existentes lutariam para montar tal formação. Na Era Antiga, os que sustentam o selo eram as raças lendárias. Quando finalmente chegou a Era da Humanidade, o único que maneja o poder de segurar o ritual foi o Behemoth, conhecido como o Império de Austin Antiga. Como o único império a ter unido a humanidade, o Império de Austin Antigo ostentava a capacidade de reunir os maiores talentos da humanidade juntos. No entanto, quando Roel aprendeu que centenas de transcendentes elevados se reuniram para realizar o ritual, ele sabia imediatamente que as coisas iriam para Avri. Definitivamente não foi uma coisa boa ter tantas pessoas envolvidas em um plano confidencial, especialmente nos últimos anos do Segundo Epoch, quando os adoradores do Salvador estavam no pico de sua influência. Quem poderia dizer com certeza que um Fallen não tinha se infiltrado no grupo? Alternativamente, os Falens também podem ter chegado a um membro do grupo e tentado-os a se juntarem às suas fileiras. Havia tantas variáveis aqui que os problemas estavam para acontecer. No entanto, a situação não se desdobrava da maneira que Roel esperava. Nenhum defeito tinha acontecido nesta fase mais perigosa do plano, pois Carlos tinha mantido o controle próximo de sua execução. Como era perigoso o plano final, Carlos estava determinado a minimizar a exposição de Caroline ao perigo sempre que possível, então ele pessoalmente vetou as centenas de altos transcendentes envolvidos no ritual para garantir que nada correu mal. Ele se certificou de escavar todos os detalhes sobre a vida pessoal, ancestralidade e afiliações dos altos transcendentes que seriam envolvidos no ritual. Ele era tão minucioso que não um único culto maligno conseguiu entrar em suas fileiras. As centenas de altos transcendentes recrutados foram dedicados à sua missão, e com a sua ajuda, Caroline conseguiu limpar o primeiro teste, iniciando assim o plano final. 10 Years Promise. Esse foi o acordo que Charles fez com Caroline naquela época. 10 anos? Isso é. É hora de Caroline passar absorvendo e limpando a mana do Salvador, enquanto Charles construiu as instalações necessárias para o plano de nutrição, respondeu Astrid. Roel acedeu, tendo esperado que os dois trabalham separadamente no plano final para maximizar a eficiência. Ele sentiu simpatia e admiração por Caroline. 10 anos não foi um período de trifling de tempo mesmo para os transcendentes de longa duração, para não mencionar que Caroline ia passar este período de tempo em absoluta escuridão, lutando e tentando suprimir o Salvador. Além disso, ela teve que tentar o seu melhor para armazenar a mana do Salvador dentro das ferramentas mágicas em preparação para o plano Northurin. Não foi um trecho dizer que ela estava passando por uma guerra de uma pessoa. Durante este período de tempo, ela não poderia diminuir sua guarda mesmo para os momentos mais breves, ou então ela poderia sucumbir à loucura e depravação do Salvador. Só Ardis poderia ocasionalmente entrar no abismo e fornecer-lhe um pouco de assistência. Ela teve que passar 10 anos assim antes de poder finalmente ver a luz do dia novamente. Charles prometeu casar-se oficialmente com Caroline depois de completar as instalações para o plano Northurin. Os dois combinavam suas linhas de sangue junto com o poder de Sia, que haviam recuperado do Salvador, para nutrir uma criança. Com sorte, isto acabaria com a responsabilidade que tinha sobrecarregado o clã reitor por milhares de anos e a crise em torno da humanidade. Infelizmente, os belos sonhos que eles compartilharam nunca foram cumpridos. No dia em que Caroline estava esperando por nunca chegou. No 10º ano, o cataclismo do espírito da capital atingiu o Império de Austin Antiga, e a capital desmoronou. Os altos transcendentes que canalizam o ritual tornaram-se aleijados ou morreram. Carlos declarou uma migração em massa para o oeste, e eles nunca voltaram. Então, o que no mundo é o cataclismo do espírito da capital? Charles realmente deixou Caroline lá assim? O Roel pediu-me imensamente. O cataclismo do espírito da capital foi causado por um vazamento da mana do Salvador. Ainda não sabemos como aconteceu, mas a calamidade rapidamente se espalhou pelo Império de Austin Antiga, com a capital a tomar o peso do impacto. Foi um caos completo na capital. Mais de metade dos seres humanos normais e transcendentes elevados foram reduzidos a monstros ou sucumbidos à loucura. Durante a noite, a cidade que significou a prosperidade da humanidade por milhares de anos transformou-se em um inferno vivo, fazendo com que o Império de Austin Antiga caia em um impasse. Charles tentou abrir a passagem para salvar Caroline, mas o pandemonium se espalhou muito rápido.
Metade dos altos transcendentes envolvidos no ritual caiu em depravação, fazendo-o perder o controle sobre a catedral da capital. Para piorar as coisas, ele lutou para mobilizar a mão de obra para salvar Caroline porque a maioria das pessoas acreditava que ela já estava morta. O quê? O Roel foi levado de volta. Caroline deveria ter suprimido a mana do Salvador e impedindo que vazasse se as coisas tivessem ido de acordo com o plano. No entanto, o cataclismo do espírito da capital aconteceu. Isso levou muitos a pensar que o plano final tinha falhado, e ela estava morta, explicou Astrid. Roel caiu em silêncio. Ele olhou para Caroline por muito tempo antes de finalmente ter um suspiro. Assim como Astrid tinha dito, o surto de uma calamidade tão grande poderia ser tomado como prova de que o plano final tinha falhado, e Caroline estava morto. Com base nisso, a rajada da mana do Salvador do Abismo durante o cataclismo do espírito da capital poderia ter sido a mana que Caroline havia coletado até agora. Mesmo Roel teria sido inclinado a acreditar que Caroline estava morto quando apresentado com tais provas. Charles só se recusou a aceitar isso devido a seus sentimentos por ela. Infelizmente, Enian Libra o havia como Charles abrir o selo mais. Perdeu o controle sobre a catedral da capital durante o pandemônio, e muitos dos altos transcendentes que canalizam o ritual perderam suas vidas na crise. Carlos não teve outra escolha senão tomar uma decisão que mudou a trajetória do destino da humanidade para o bem e a migração em massa para o oeste. Ele liderou aqueles que ainda mantiveram sua sanidade para o oeste em busca de um refúgio seguro, esperando unir a humanidade lá e se levantar mais uma vez. No entanto, a calamidade parecia ser senciente, pois continuou expandindo e seguindo os passos dos migradores. Ele só diminuiu após a morte de Charles. E esta foi a tragédia que aconteceu no final do segundo epos, a verdadeira história por trás da migração em massa para o oeste. Roel ficou furioso depois de ouvir a história, pois ele finalmente entendeu por que Astrid afirmou que o Salvador havia recuperado sua sanidade. Sim, o tempo é muita coincidência, Roel murmurou como dúvidas encheu sua mente. Em primeiro lugar, foi estranho como o cataclismo do espírito da capital aconteceu no 10º ano no plano final, o ano em que Caroline estava disposto a deixar o abismo com os poderes do Salvador para nutrir uma criança divina. Quais foram as hipóteses de tal coincidência? O Salvador hibernante deve ter estado em seu mais forte no primeiro ano do plano final, antes que Caroline absorva qualquer mana dele. Enquanto ela resiste ao estresse inicial, ela deve gradualmente se tornar mais forte nos anos seguintes e ganhar a mão superior sobre o Salvador. Por esta lógica, o 10º ano do plano final deveria ter sido o mais pacífico. No entanto, o cataclismo do espírito da capital aconteceu. Isso não fazia sentido. No entanto, tudo faria sentido se o Salvador estivesse puxando as cordas aqui, como isso teria sido a sua última oportunidade de voltar. Ele seria um idoso quando Caroline deixou o abismo com seus poderes para nutrir uma criança divina. Também foi possível que Caroline tivesse simplesmente deixado sua guarda para baixo, mas as chances de que eram extremamente magros. Além disso, a loucura propagava-se de uma forma que parecia que estava perseguindo Carlos, e isso só poderia ter sido retirado por um ser senciente. Roel deduziu que Carlos se recusou a desistir de Caroline mesmo após o cataclismo do espírito da capital. Ele queria reunir as forças da humanidade e voltar para a capital, mas a série de eventos que aconteceram depois o forçou a desistir de seu plano. Com o prestígio que os Ackerman construíram de governar sobre a humanidade por milhares de anos, Carlos ainda exerceu grande influência sobre o Império, apesar do cataclismo do espírito da capital. No entanto, sua influência foi minada pela loucura e rumores que se espalharam como fogo selvagem dentro do Império. Rumores? Havia rumores de que Charles Ackerman era um indivíduo inauspicioso amaldiçoado por Cia. Mesmo na Assembleia de Sábios, alguns atribuíram o incidente ao plano final. Eles acreditavam que Charles e Caroline eram os que estavam por trás do cataclismo do espírito da capital. O que reforçou os rumores foi como a loucura parou de se espalhar quando Carlos faleceu. Eles estão realmente tentando arruinar sua reputação. Roel concordou. Tal difamação não teria funcionado sem um planejamento completo. Se a loucura se espalhou mais rápido do que os rumores, a humanidade cairia em um pânico total.
Sem qualquer momento para discutir as coisas, seu primeiro instinto teria sido confiar nos Akermans, que havia governado sobre eles por milhares de anos agora. Isso foi semelhante à forma como as pessoas na vida anterior de Roel ficaram por trás dos líderes de sua nação durante a guerra. Não só a influência de Carlos não seria diminuída pelo evento, mas teria se tornado mais forte do que nunca. Se a loucura se espalhasse lentamente, a humanidade teria tempo suficiente para recuperar seus pés. Haveria rumores sobre Charles flutuando ao redor, mas haveria menos extremistas desde que os efeitos não eram tão pronunciados. Com os recursos que Carlos tinha à sua disposição, ele deveria ter sido capaz de lidar facilmente com esta crise. Seria preciso cálculo cuidadoso para destruir o prestígio que Carlos tinha construído ao longo de muitos anos, enterrando assim o plano final para o bem. Assim que Carlos Akerman morreu, o imperador sucessivo derrubou todas as suas políticas e planos, enquanto colocava um mandado de prisão sobre os Ascartes. Os Ascartes tentaram o seu melhor para se esconder no exército de migração, mas foram arraigados inúmeras vezes, e isso quase levou à sua extinção. Foi quando os Ascartes vieram sob a proteção dos Checlides durante a criação do terceiro epoj, quando a igreja da deusa Gênesis subiu à proeminência, que sua situação finalmente melhorou. Mas até então, os Ascartes já haviam perdido sua herança. Olhando para ele agora, a situação foi clara. O cataclismo do espírito da capital e tudo o que aconteceu depois que foi premeditado para pôr um fim ao plano final, e o domínio. É provavelmente o próprio Salvador, ou alguém que possui o poder de mobilizar a influência do Salvador, o Roel deduzido. Astrid e Antônio concordaram. No entanto, isso foi apenas conjectura por parte deles. Muitos anos haviam passado para encontrar provas para provar a sua teoria. Roel de repente se lembrou de algo e levantou uma pergunta: o que aconteceu com Paulo? Você diz que ele é Charles, mas um homem morto não pode simplesmente voltar à vida, certo? Isso é mesmo assim. Mas e se sua alma é preservada, e o corpo original é usado como uma amostra para recriar um segundo corpo físico? Isso pode ser possível teoricamente, mas como pode? Simples. Eu mantive uma amostra de mim dentro de uma árvore da vida. Foi Paulo que respondeu à pergunta. Roel rapidamente se virou e viu Paul e Caroline cambaleando com o apoio uns dos outros. Ele olhou intencionalmente para Paulo, como se tentasse ver através da existência deste último. A expressão de Paulo tornou-se sombria quando ele conheceu os olhos de Roel. Os dois homens olharam um para o outro por tanto tempo que a atmosfera se tornou pesada. No final, Roel foi quem quebrou o silêncio, perguntando: então, quem é você agora? Eu sou Charles Akerman, mas eu também sou Paul Akerman. Big Brother Roel, eu sei o que você está preocupado, mas eu gostaria de garantir que eu não fui possuído. Eu me lembrei do meu passado, Paulo respondeu com um sorriso amargo. Roel pensou nisso por muito tempo antes de finalmente acenar. Como amigo de Paulo, ele teve que confirmar que Paulo estava em um estado normal. Se Carlos tivesse possuído o corpo de Paulo na esperança de viver uma segunda vida, ele não hesitaria em convocar Edavia para matá-lo, de modo a vingar Paulo. Isso pode irritar Caroline, e ele perderia informações importantes sobre o segundo epoj, mas isso era o mínimo que ele poderia fazer para alguém com quem ele se importava. Estes eram os princípios que ele tinha jurado para ficar. Felizmente, não foi a pior situação. Paulo tinha mantido seu senso de si mesmo, apenas que ele tinha lembrado de suas memórias passadas. De certa forma, ele era semelhante a Roel, apenas que as memórias que Roel tinha lembrado eram de sua vida passada. A atmosfera tensa finalmente desvaneceu, e o trio silencioso e ávido um suspiro de alívio. Caroline aproveitou esta oportunidade para pedir desculpa. Eu sinto muito, Roel. O Charles explicou-me as suas circunstâncias. Eu vos entendi mal como um dos crentes da deusa mãe. Está tudo bem. Você estava sob a influência da loucura do Salvador, então eu entendo que você poderia ter sido mais obstinado. No entanto, espero que você não vai tentar prejudicar Alicia mais. Já desisti. Eu poderia não ter sido derrotado, mas nem eu ganhei, Caroline respondeu com um sorriso amargo. A sua prontidão e hostilidade anteriores não foram vistas, e sua expressão parecia muito mais suave do que antes.
Roel fez uso desta oportunidade. Senhor ancestral, posso fazer uma pergunta? O que é? Foste tu que desencadeaste o cataclismo do espírito da capital há 1000 anos?